Olá! Uma nova justiça, ou uma justiça de múltiplas portas em todo o Brasil, é o que propõe a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. No Piauí, esta é uma realidade que vem sendo construída há 7 anos. O responsável por essa nova ordem no Tribunal de Justiça do Piauí é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflito, o NUPEMEC, o órgão auxiliar da presidência. É o NUPEMEC que traça as diretrizes para uma política de soluções de conflito com rito simplificado que minimiza os desgastes emocionais e de tempo decorrentes da judicialização. O rito das decisões monocráticas para os casos mais graves, nos quais a participação do juiz permanece. Os conflitos são tratados conforme seja sua natureza e particularidade, trabalho que é feito por meio do Centro Judiciário e de Solução de Conflitos. Então, a Resolução 125 vem e traz essa nova ideia de fazer justiça no Brasil, instituindo, portanto, o Instituto da Mediação e da Conciliação como formas apropriadas e não como formas alternativas de resolução de disputa. E então ele diz, tudo isso vai acontecer dentro dos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, que seriam verdadeiros centros de harmonização social. É um órgão atrelado à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no nosso caso, e aí gera essa política de tentar estimular ao máximo em que os conflitos sejam solucionados sem ser pela via mandamental, sendo pela via sentencial de um juiz. O tribunal está finalizando termos de cooperação com faculdades para implantar mais 10 centros judiciários em Teresina. Também pretende levar esse serviço para as principais cidades do interior do estado. O que é e como funciona o Centro Judiciário de Solução de Conflitos é o que vamos mostrar depois do intervalo. Até já! O destaque do Informe TJ Piauí de hoje é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos, SEJUSC, é um setor do Tribunal de Justiça do Piauí criado para facilitar o diálogo entre duas ou mais partes que têm um problema a resolver. O centro auxilia na busca pela solução mais adequada, tentando conciliar ou fazendo a mediação desses conflitos. O SEJUSC é um espaço diferenciado com ambiente acolhedor que o Tribunal de Justiça do Piauí oferece para que as partes em conflito possam encontrar soluções criativas. As sessões são conduzidas por um conciliador ou mediador, que pode ser um servidor do tribunal ou um voluntário. Ele é formado em técnicas de negociação para facilitar a comunicação entre as partes e tem o dever de se manter neutro e de guardar sigilo das informações prestadas durante a sessão. A formação destes profissionais segue um padrão de excelência, definido pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Escola Nacional da Magistratura. Os mediadores e conciliadores hoje, eles fazem um curso, né? É um curso que é indicado e determinado pelo CNJ, através da Resolução 125, e é um curso de 100 horas, 40 horas teóricas e 60 horas práticas, o que significa um estágio de 60 horas, no caso, dentro do Centro Judiciário, para aplicar as técnicas e o conhecimento que foi adquirido na parte teórica. A palavra e a escuta ativa são ferramentas importantes para que as partes se entendam e possam chegar a uma compreensão mútua acerca dos fatos. Ter uma postura colaborativa é sempre eficaz. O Estado Justiça precisa contribuir para que menos conflitos cheguem ao Judiciário, para que a capacidade de diálogo e o empoderamento do cidadão através do conhecimento dos direitos e das suas responsabilidades que as ações de cidadania levam, ele possa conviver de forma mais tranquila e produtiva.
Os serviços prestados pelo Sejusc são gratuitos. Quando um acordo é celebrado, um documento chamado Termo de Transação é protocolado pelo juiz coordenador do Sejusc e o processo é arquivado. Se não houver acordo, o processo continua tramitando sem qualquer prejuízo para as partes. O Sejusc também funciona, e esse é o nosso ponto principal, ele funciona também nas conciliações e mediações dos processos já existentes. Isso porque o Código de Processo Civil, ele exige uma audiência de conciliação e mediação prévia. E ainda o juiz, se entender necessária uma audiência naquele processo para melhor resolver o litígio, ele pode agendar e mandar para o Centro de Solução de Conflitos, que aí aqui a gente realiza essa audiência. Nas sessões do Sejusc, a pessoa deve manter a calma e controlar a ansiedade, para que o momento da conciliação ou mediação possa ser produtivo. Algumas orientações. Trate o próximo com respeito. Não altere o tom de voz. Escute o que o outro tem a dizer. Exponha os fatos e os argumentos com clareza. Seja objetivo ao relatar o que ocorreu, o que deu origem ao processo e como pensa em resolver o conflito. Procure resolver o problema atendendo os seus interesses e os interesses da outra parte. Pense nas alternativas possíveis de solução do problema. Veja a conciliação ou mediação como uma oportunidade de resolver seus conflitos. Evite julgar. Escute o que o outro tem a dizer de maneira compreensiva. Nas sessões do Sejusc, as pessoas não são pressionadas a fazer acordo. O ideal é que as partes fiquem satisfeitas com a decisão que construíram juntas. É também possível pedir o adiamento da sessão. Vale ressaltar que o procedimento pode ocorrer em mais de uma sessão, de modo a garantir o tempo necessário para as partes terem segurança na hora de decidir sobre o acordo. Desde 2015, já foram realizadas mais de 1.000 sessões. A média de acordos feitos é de 50%. Por hoje é só. Até a próxima!